Não, vamos seguir uma ordem normal daquilo que já está pré-definido na pauta. Vetos que trancam a pauta, eventualmente incluir vetos que não trancam a pauta na quinta-feira. Foi um bom acordo feito hoje entre os líderes do Congresso, tanto de governo quanto de minoria e de oposição, para que pudéssemos aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, apreciar também os PLNs, que estavam pendentes de apreciação. Então agora, na quinta-feira, vamos cumprir esse compromisso, marcar a sessão do Congresso para apreciação desses vetos. E nós esperamos apreciar todos esses vetos. O veto do ICMS dos combustíveis pode entrar na quinta-feira? Pode, ele pode sim. Isso é uma coisa que nós vamos submeter aos líderes partidários, embora não esteja ainda trancando a pauta do Congresso. É um veto importante ser apreciado porque ele prevê essa compensação aos estados, fruto daquilo que o Congresso Nacional fez acerca dos combustíveis. Então, me parece razoável nós termos senso de urgência em relação a esse veto também. Presidente, com relação ao texto federal aprovado hoje, houve um acordo entre a Câmara e o Senado sobre a retirada da impositividade, mas mantendo ali a divisão das indicações. Como que o senhor avalia esse entendimento hoje? Eu considero que houve um acordo de uma composição muito importante para essa questão orçamentária, que foi a supressão feita da impositividade das emendas de relator. Eu já havia me posicionado desde o momento em que isso estava sendo debatido na Comissão Mista de Orçamento, dizendo que era muito importante ter cautela com a impositividade, que embora seja positiva para as emendas individuais e para as emendas de bancada, considerando que as emendas de relator são um instituto ainda novo na nossa legislação e que é sujeito a muitas críticas, as mais variadas críticas, é preciso que o Congresso Nacional, sobretudo através da Comissão Mista de Orçamento, se debruce a esse tema para que se possa demonstrar com clareza que essas emendas de relator são úteis aos municípios, aos estados, a hospitais filantrópicos, que elas têm critério, que elas têm transparência. E esse é um papel que a CMO, sobretudo o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, vai ter que desenvolver a partir de agora para se ter a clareza nisso. E no futuro, então, se pensar eventualmente em positividade. Mas não agora. Essa era a minha posição como presidente do Congresso. Eu abordei esse tema ontem, suspendemos a sessão para que ele pudesse ser avaliado por todos os líderes e houve um entendimento geral de que a impositividade não era cabível nesse momento. Então, a LDO está aprovada e agora um trabalho da Comissão Mista de Orçamento, que deve ser o trabalho melhor possível para se ter muita clareza nessa questão orçamentária, que se possa coabitar o Poder Executivo e o Poder Legislativo na formação do orçamento, mas com critérios muito claros e muito firmes para a destinação desses recursos. Na próxima quinta-feira, isso foi um acordo também entre os líderes, quinta-feira nós tenhamos uma sessão do Congresso para apreciação dos vetos. Presidente, queria ver se o senhor gostaria de comentar a notícia crime que foi protocolada pelo senador Alessandro Vieira em relação à declaração do senador Marcos Duval sobre os 50 milhões da emenda de relator? Eu desconheço os termos, tanto a representação feita no Conselho de Ética como qualquer providência dessa natureza. Eu considero que é fruto de um oportunismo político próprio de período pré-eleitoral. Eu lamento isso de alguém que não é capaz de reconhecer aquilo que eu tenho buscado fazer desde que assumi a presidência do Senado, quando já existiam essas emendas de relator previstas na lei, de poder estabelecer critérios para que houvesse essa transparência na CMO, criamos um mecanismo de cadastramento de usuários, com clareza das indicações parlamentares. Eu insisto que todo parlamentar que deseje ter acesso ao relator do orçamento pode fazê-lo através dos seus ofícios de cadastros, isso é aberto. Então há sim essa isonomia em relação àqueles que desejem participar do orçamento de emenda de relator ou de qualquer outro tipo de emenda. O meu trato com o Supremo Tribunal Federal, inclusive quando eu pedi a todos os parlamentares que pudessem declarar os apoiamentos que fizeram a essas emendas. Então tudo que eu tenho feito, essa questão da impositividade agora, quando nós trabalhamos para evitar a impositividade, é algo que vem também ao encontro desses critérios que nós estamos estabelecendo. Então isso tudo desconsidera aquilo que eu tenho buscado fazer em todo momento em relação
a essas emendas de relator para que elas tenham a melhor clareza possível, que elas possam ser úteis e possam, enfim, ser compreendidas pela opinião pública, pela imprensa, pela sociedade. Se faltam coisas ainda a ser feitas para poder ter o máximo de clareza e de compreensão em relação a elas, façamos. Mas, de fato, não se pode desconsiderar o meu intuito, a minha boa intenção, o meu bom propósito até aqui para poder cuidar desse tema com bastante zelo. Então, eu lamento essa providência, mas naturalmente que tenho muita tranquilidade de poder apresentar todos os fundamentos pelo Congresso Nacional de tudo que tem sido feito. Presidente, mas é oportunismo do senador Em relação à Vieira? impositividade, ou foi uma coincidência, ou foi por causa da declaração do senador Marcos Duval? Olha, a questão da impositividade, desde há bastante tempo, quando se cogitou essa ideia na Comissão Mista de Orçamento, houve a posição minha e também a posição de muitos senadores, contrariamente a essa ideia da impositividade, sem que houvesse uma evolução na Comissão Mista de Orçamento de outros e melhores critérios relativamente a essas emendas de relator. Então, de fato, isso antecede a qualquer tipo de discussão que houve nesse episódio do senador Marcos Duval. Não há dúvida de que são coisas absolutamente independentes, embora se comuniquem entre si naturalmente. O fato é que nós estamos cuidando na presidência do Congresso Nacional de garantir a prerrogativa do Legislativo de contribuir na formação do orçamento com critérios que sejam claros, isonômicos, que possa ter de fato a participação de todos. E esse é um trabalho sobre o qual o senador Marcelo Castro, o relator do orçamento, vai precisar se debruçar a partir de agora. Se precisar de toda a colaboração da presidência do Congresso Nacional, ele terá para poder estabelecer em relação a essas emendas de relator e a todas as demais emendas o máximo de justiça, de isonomia e de clareza possível. Eu considero que isso é um papel do Congresso Nacional, nós cuidaremos de fazê-lo e a sociedade então e os entes federados vão compreender a importância dessa participação legislativa na formação do orçamento. Presidente, sobre a PLN no 14. Tem sido aprovado hoje que trata desse remanejamento sem identificação do autor da emenda. Qual é o PLN? PLN 14. Ele permite esse remanejamento sem a possível identificação. Veja, essa questão foi apreciada na CMO, houve a aprovação e agora foi a maioria decidindo dessa forma. Sinceramente, eu não gostaria de fazer um juízo de mérito, porque de fato não é algo sobre o qual eu me debrucei e aprofundei. Mas houve um entendimento da CMO e da maioria do Congresso Nacional relativamente a isso. Tá? Obrigado. Obrigada.